Paz do Senhor Jesus Cristo a todos meus amados abençoados irmãos, retomando a leitura de 3 capítulos por dia, hoje nós iremos finalizar a epístola de Tito, iremos já iniciar e concluir a epístola de Filemão. Então vamos lá? Tito, capítulo de número 3, que diz assim: admoestando-vos que se sujeitem aos principados e potestades, que lhe obedeçam e estejam preparados para toda boa obra. Que ninguém inflame, nem sejam contenciosos, mas modestos, mostrando toda mansidão para com todos os homens. Porque também nós éramos noutro tempo insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em uma malícia, inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Mas, quando apareceu a benignidade, o amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas, segundo sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificado pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Fiel é esta palavra, e quero que deveras afirmes para que os que creem em Deus procurem aplicar-se às boas obras. Essas coisas são boas e proveitosas aos homens. Mas não entrem em questões loucas, genealogias e contendas, e nos debates acerca da lei, porque são coisas inúteis e vãs. Ao homem herege, depois de uma e outra admoestação, evita-o, sabendo que esse tal está pervertido e peca, estando já em si mesmo condenado. Recomendações particulares e saudações. Quando te enviar Artemas ou Tíquico, procura vir ter comigo a Nicópolis, porque deliberei invernar ali. Acompanha com muito cuidado Zenas, doutor da lei, e Apolo, para que nada lhes falte. E os nossos aprendam também a aplicar-se às boas obras, nas coisas necessárias, para que não sejam infrutuosos. Sauda-te todos os que estão comigo, saúda tu os que nos amam na fé. A graça seja com vós todos. Amém. Pois bem, então nós concluímos agora as 3 epístolas pastorais e vamos agora na última epístola, você vê como vai passando, né? Atribuída ao apóstolo Paulo, que é Filemão. Porque depois nós já devemos entrar ao escritor aos Hebreus, e aos escritores Hebreus a Bíblia já fala ao escritores Hebreus. A Bíblia não revela. Alguns gostam de atribuir a Paulo, mas eu fico com o que a palavra, ou com o que o cânon sagrado achou por bem dentro do concílio, na resolução decidir que é um escritor desconhecido. Então, agora nós vamos a uma epístola pessoal. Vamos aqui nessa... vou deixar para orar a hora que nós chegamos em Hebreus, porque eu já oro agradecendo por Tito, por Filemão e por Hebreus, porque agora vai dar 3 cartas, né? Concluímos Tito, Filemão é bem curtinho, né? É apenas um capítulo, né? Bem curtinho. Já vamos concluir Filemão, e aí já entramos em Hebreus. E aí quando nós concluímos a leitura de Hebreus, aí nós fazemos oração agradecendo pela conclusão de Tito, pela leitura de Filemão e pelo início da escritura aos Hebreus, né? da epístola aos Hebreus. Vamos dar sequência. Prefácio, saudação e ação de graças. Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, e o irmão Timóteo, ao amado Filemão, nosso cooperador. Então perceba que essa aqui é uma carta pessoal. Ele está enviando direto para Filemão. E a nossa irmã Ápia e Arquipo, nosso camarada, e a igreja que está em tua casa. Graça a vós e paz a partir de Deus, nosso Pai, a de nosso Senhor Jesus Cristo. Graças dou ao meu Deus, lembrando-me sempre das minhas orações, ouvindo do teu amor e a fé que tens para com o Senhor Jesus Cristo e para com todos os santos, para que a comunicação da tua fé seja eficaz
no conhecimento de todo o bem que em vós há por Cristo Jesus. Tive grande gozo, grande alegria e consolação do teu amor, porque por ti, ó irmão, as entranhas dos santos foram recriadas. Paulo intercede pelo escravo convertido, Onésimo, que tinha fugido do seu senhor. Algumas colocações e conjecturas acerca desse encontro entre Paulo e Onésimo. O que bem sabemos e vamos entender nessa carta era que Onésimo ele era um escravo, ele era um servo de Filemão, ele se encontra com Paulo, muitos afirmam, acreditam que até mesmo possivelmente na prisão ou em uma das prisões do apóstolo Paulo, e Paulo prega o evangelho para ele, a boa nova, a boa notícia. Onésimo se converte, e aí Onésimo abre o coração, conta de onde ele vinha, e aí então Paulo conhecia Filemão. E aí Paulo agora vai interceder, olha o subtítulo, ó. Paulo intercede pelo escravo convertido Onésimo que tinha fugido do seu senhor. E é isso que vai ser o assunto tratado nessa epístola. Pelo que ainda que tenha em Cristo grande confiança para que te mandar o que te convém, todavia, peço-te antes por amor, por caridade, sendo eu tal como sou, Paulo, o velho, e também agora prisioneiro de Jesus Cristo. Perceba que Paulo já está na sua ditosa velhice. Peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões. Então perceba aqui que ele realmente encontrou Onésimo em uma de suas prisões. Versículo 11. O qual no outro tempo te foi inútil, mas agora a ti e a mim muito útil. Eu te tornarei a enviar. E tu torna a recebê-lo, como as minhas entranhas. Eu bem o quisera conservar comigo, para que por ti me servisse nas prisões do Evangelho, mas nada quis fazer sem o teu parecer, para que o teu benefício não fosse como por força, mas voluntário. Porque bem pode ser que ele se tenha se separado de ti por algum tempo, para que o retivesses para sempre. Não já como servo, ou seja, não já aqui como escravo. O verbo aqui servo é doulos, escravo. Antes, mais do que servo, mais do que escravo, como irmão amado, particularmente de mim e quanto mais de ti, assim na carne como no Senhor. Assim, pois, se me tens por companheiro, recebe-o como a mim mesmo. E se te fez algum dano ou te deve alguma coisa, põe isso na minha conta. Eu, Paulo, de minha própria mão o escrevi. Eu o pagarei, para te não dizer que ainda mesmo a ti próprio a mim te deves. Sim, irmão, eu me regozijarei de ti no Senhor. Recreia as minhas entranhas no Senhor. Escrevi-te confiado na tua obediência, sabendo que ainda farás muito mais do que digo. Comunicações particulares e saudações. E juntamente prepara-me também pousada, para que espero pelas vossas orações vos hei de ser concedido. Saúda-te Epáfras, meu companheiro de prisão, por Cristo Jesus. Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Amém. Olha que coisa interessante, né? Paulo, agora nós vamos iniciar os Hebreus capítulo 1 e concluir a leitura de hoje. Ele expressa o seu amor por uma alma, por uma vida, ao ponto de próprio punho escrever uma carta intercedendo em favor de Onésimo para o seu amigo Filemão. Que ação, né, maravilhosa. Ele está ali clamando, você está tipo recomendando, pode receber, recebe ele como você estivesse recebendo a mim, aceita ele como você aceitaria a mim. Olha que coisa linda. Isso ele se coloca, sabe em que papel do quê? De um sacerdote. O sacerdote é aquele que intercedia, é aquele que intercede pela sua casa, pelos teus, pelos opositores, pelos que vos perseguem, pelos que vos difamam, pelos que vos caluniam. Ele intercede, como Jesus naquela cruz do Calvário. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Como Estevão, sendo apedrejado, olha para o céu e fala: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. E aqui ele intercede
para que Filemão viesse receber agora não Onésimo como escravo, como servo, mas como irmão em Cristo, lavado e remido no sangue do Cordeiro, convertido, não apenas para servir, mas para comungar, para ter comunhão, para professar a mesma fé em Cristo Jesus. Que exemplo maravilhoso que Paulo nos dá, mesmo em sua ditosa velhice, se preocupando com os novos convertidos. Aleluia. Hebreus capítulo 1, e nós vamos fazer a oração. Cristo, como Filho de Deus, é superior aos anjos. Havendo Deus antigamente falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, e a nós falou-nos esses últimos dias pelo Filho. Deixa eu colocar um ponto interessante aqui. Você nota que no Antigo Testamento, antes da manifestação do Verbo se encarnar, de ele começar a verbalizar, você vê que Deus levantou muitos profetas. Vamos citar algum deles aqui: Micaías, Elias, Eliseu, profetas que Deus levantou. Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias, sem dizer os profetas anônimos. Não posso esquecer também do profeta Natã, que foi até Davi e refutou o ato do homicídio de Urias e do pecado de adultério com Betseba. Tantos profetas e profetisas também, como profetisa Hulda, como homens e mulheres que recebiam a mensagem do céu para entregar para os seus servos e para as suas servas, ou para os reis também. Mas no Novo Testamento, olha o que ele diz, aos pais pelos profetas, e a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Perceba e note que em João capítulo 1 a Bíblia diz assim: o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a glória do unigênito do Pai, cheio de graça, amor e virtude. Então perceba que no Novo Testamento você vai ver, não vai encontrar assim um profeta que eu digo assim, literalmente como todos esses que eu citei no Antigo Testamento. Então o que já começamos a entender aqui? Nós começamos a entender, meu irmão, que a maior profecia que você pode ter, preste atenção que eu não estou anulando o dom e o ministério profético da profecia, mas estou dizendo para você que a maior profecia que nós podemos ter está aqui na sua palavra, na palavra de Deus, na palavra do Eterno. Porque Deus, ele é tão maravilhoso, ele é tão grandioso naquilo que ele faz, que ele nos deu a sua palavra. Ele nos deu os seus manuscritos, como nós já lemos lá em Timóteo. Toda a palavra é divinamente inspirada pelo Espírito Santo e útil e proveitosa para ensinar, para exortar, para censurar, para instruir o homem no caminho, homem ou a mulher, no caminho que deve andar e que deve seguir. Então, meu irmão, minha irmã, você que muitas das vezes aí toma cuidado com algumas profetadas que elas têm sido liberadas sobre a tua vida. E como eu falei há pouco e volto a ratificar, eu não quero anular o dom da profecia, o ministério profético genuíno e verdadeiro. Mas a maior profecia que nós vamos ter no nosso cenário atual é a palavra de Deus. O próprio Cristo fala em Apocalipse que ele é o Espírito da profecia, a sua palavra. Essa é a maior revelação que nós vamos ter. E é por isso que ele já inicia os Hebreus dizendo, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Está falando de Cristo, de Jesus, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra, à direita da majestade nas alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Porque a qual dos anjos disse jamais, tu és o meu filho, hoje te gerei? E outra vez eu lhe serei por pai, e ele me será por filho? E quando outra vez introduz no mundo o primogênito, diz, e todos os anjos de Deus o adorem. E quanto aos anjos,
Diz: o que de seus anjos faz ventos e de seus ministros labaredas de fogo. Mas do Filho diz: ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. O cetro da equidade e da igualdade é o cetro do teu reino. Amaste a justiça e aborreceste a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo da alegria, mais do que os teus companheiros. Tu, Senhor, no princípio fundaste a terra, e os céus são obras de tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás, e todos eles, como roupa, envelhecerão, e como um manto os enrolará, e como um vestido se mudarão, mas tu és o mesmo, e os teus anos não acabarão. E a qual dos anjos disse jamais: assenta-te à minha destra, ou seja, à minha direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés, ou debaixo dos teus pés? Não são, porventura, todos eles, falando dos anjos, espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Então perceba que o escritor aos Hebreus aqui já começa dizendo que a maior revelação, a maior grandeza, a maior pérola, a maior preciosidade que nós temos é Jesus Cristo, que nos deixou a sua palavra. Se você voltar no Evangelho de João, diz assim: no princípio era Deus, e o verbo aqui, a palavra, estava com Deus, e o verbo era Deus, e o verbo se fez carne, ou seja, encarnou, verbalizou, e andou e esteve entre nós. Então perceba que o escritor aos Hebreus começa enaltecendo do poder, da grandiosidade que é a palavra. E para você que não está entendendo ainda, a palavra é Jesus. Se você voltar lá no Gênesis, no primeiro capítulo da Bíblia, no primeiro versículo, olha o que a Bíblia diz assim, ó, Gênesis capítulo 1, é o que ele está citando aqui. Ó, Gênesis capítulo 1, versículo 1 diz assim, ó: no princípio criou Deus os céus e a terra. Versículo 2: e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Olha o versículo 3: e disse Deus: haja luz, e houve luz. O disse aqui e falou é o verbo bará, ou bara, do hebraico. Essa fala é o próprio Cristo. Tudo que Deus está dizendo está sendo ali o próprio Cristo. Quer ver? Vou fundamentar aqui em João 1. Ele fala isso, ó, João capítulo 1. Ele fala isso bem claro. João 1, que eu acabei de citar. Ó. Ele estava no princípio com Deus. João 1, 2. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Então perceba que o escritor aos Hebreus ele começa enaltecendo o poder, a grandeza da palavra de Deus. Palavra essa que infelizmente muitos têm desprezado. Palavra essa que muitos têm desacreditado. Palavra essa que muito infelizmente muitos têm rejeitado. Mas todos quantos crerem, todos quantos a obedecerem, todos quantos a aplicarem em sua vida serão bem-aventurados em seus feitos. Salmo 1, ou aleluia, o salmista nos diz isso. No Salmo de número 1, ele vai dizer da seguinte maneira, olha que coisa linda. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Josué, capítulo 1, quando Deus se revela a Josué, olha qual a instrução que Deus dá para Josué. Não te aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, então prudentemente te conduzirás. Ao escritor aos Hebreus ele começa enaltecendo o poder, a grandiosidade, a importância da palavra de Deus na minha vida
e na tua vida. E ele segue dizendo a importância de Cristo, o Salvador ungido, o Emanuel, o Deus conosco, que ele é acima dos anjos e que ele deixa o esplendor da glória por amor à minha e à tua vida. Que você não venha desprezar a palavra, que você não venha desprezar os ensinos, as exortações, as correções, as direções, as orientações divinas através do Espírito Santo que nos deu esses 66 livros, para que possamos andar em retidão, em temor e em tremor, em obediência e santidade, para que possamos agradar a Deus e os nossos nomes estarem arrolados, escritos no livro da vida. E naquele grande dia, quando Ele vier voltar para buscar o seu povo, a sua igreja, aquela noiva, nós possamos escutar: vinde, benditos de meu Pai, tomai posse por herança o que está preparado desde a fundação do mundo. Isso é maravilhoso. No Evangelho de Mateus, capítulo de número 25, ele vai dizer assim: e dirá aos que tiverem à direita: vinde benditos de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado antes ou desde a fundação do mundo. Não despreze a palavra de Deus. Não rejeite a palavra de Deus, porque o salmista vai dizer: lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Porque Jeremias vai dizer: não é a tua palavra como um martelo que esmiuça a penha, não é a tua palavra como um fogo, porque Paulo vai dizer: a tua palavra é como a espada desembainhada. Porque a palavra de Deus, ela além de ser lâmpada, ela além de ser luz, ela é uma espada, como diz o próprio escritor aos Hebreus, que nós vamos chegar lá. E ela penetra até a divisão da alma e do espírito. É uma espada de dois gumes que corta para lá e para cá. E ela é apta para discernir as intenções do pensamento e do coração do homem e da mulher. E todas as coisas estão nuas e patentes. E todas as coisas estão nuas e descobertas diante daquele com quem havemos de tratar. Não despreze a palavra de Deus. Medite, estude, examine, ame, se esforce, tenha esmero, tenha afinco, tenha amor pela palavra. Então, prudentemente te conduzirá nos teus caminhos e tudo quanto fizer prosperará, diz o Senhor, para mim e para você, através da revelação da palavra de Deus. Vamos orar, agradecendo pela conclusão de Tito, pelo início e pela conclusão de Filemão e pelo início ao escritor aos Hebreus. Maravilhoso Deus, eterno e bendito Pai que estás no céu, queremos te agradecer pela conclusão de Tito, pelo início e a conclusão de Filemão. E agora também, meu Pai, pelo início da Epístola aos Hebreus. Senhor, nos ajuda a valorizar, a dar o devido valor à Tua palavra. Não apenas a ler, mas meditar, examinar, estudar, nos aprofundarmos, porque eu tenho certeza que grandes coisas o Senhor tem para revelar para nós, através desses estudos, que estamos aqui caminhando, do meio para o final do Novo Testamento, e já iremos iniciar em breve a leitura do Antigo Testamento. Por isso, abra o nosso entendimento, o nosso intelecto, a nossa psique. Trabalha no nosso coração. Não nos deixa desanimar, não nos deixa decair, não nos deixa nos apostatarmos, não nos deixa começarmos e pararmos no meio do caminho, mas que possamos ser fiéis até o fim, mas que possamos perseverar até o fim e o Teu nome ser glorificado em nossas vidas e através das nossas vidas. Essa é a minha oração, a qual oro e faço em nome de Jesus, o Teu Filho amado, o nosso irmão mais velho, o Salvador ungido, o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, o maravilhoso, o conselheiro, Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz, o Yeshua HaMashiach. Ô glória, se conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Eu sou o pastor Rômulo, um bereano de verdade. Aguardo você, querendo Deus. Fique na paz.